Seja muito bem-vindo ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e você vai me ver em todos os vídeos aqui do canal. Um dos nossos objetivos é te explicar as regras gramaticais de uma maneira muito simples para que você consiga se comunicar melhor. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as formas imprimido e impresso, do verbo imprimir, e a gente vai pensar na mesma lógica para outras formas, como dos verbos ganhar, morrer ou pagar. O que acontece nesses verbos é que a gente tem duas maneiras de indicar o passado, o particípio. Então, eu tenho ganhado ou ganho, morrido ou morto, pagado ou pago. As duas formas estão corretas. Uma diz respeito às formas regulares, porque elas têm a mesma terminação, ido ou ado, e a outra são as formas irregulares, que às vezes coincidem com o substantivo. Por exemplo, no caso de morto ou ganho, o ganho de capital foi X. Então, qual regra a gente vai seguir? Para as formas regulares, terminadas em ado ou ido, a gente vai usar os verbos ter ou haver, que indicam a voz ativa. E para as formas irregulares, a gente vai usar os verbos ser ou estar, colocando a oração na voz passiva. Então, vamos ver alguns exemplos que fica mais fácil da gente entender. Ela já tinha imprimido muitas folhas. Nesse caso, a gente está falando do verbo imprimir no passado, e a gente está usando aqui o verbo ter, tinha, na voz ativa. Então, a impressora já tinha imprimido muitas folhas, por exemplo. Agora, se fosse na voz passiva, né, o material já estava impresso quando eu cheguei, por exemplo. Aqui eu estou usando o verbo estar, e aí eu vou usar a forma irregular, que é impresso. A mesma lógica eu vou seguir nos outros exemplos. Então, aqui, ele tinha ganhado vários jogos. O tinha é na voz ativa, eu vou usar com as formas regulares. Então, a forma regular do verbo ganhar é ganhado. O jogo já estava ganho no primeiro tempo. Aqui eu tenho a voz passiva, o verbo estar, e aí eu vou usar a forma irregular do verbo ganhar, que é ganho. E por fim, havia morrido de forma triste. Aqui a gente tem o havia, tá na voz ativa, morrido, que é a forma regular do verbo morrer. E a outra frase, estava morto de fome. Estava, voz passiva, eu vou usar a forma irregular, que é morto. Então, o que você precisa memorizar aqui são essas combinações. Com ter ou haver, quando você estiver usando a voz ativa, você vai usar as formas regulares. Com ser ou estar, voz passiva, as formas irregulares. Todas essas nomenclaturas e essas formas você encontra num bom dicionário, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde para você. Te vejo no próximo vídeo e aproveite, por favor, para se inscrever no nosso canal. Até mais!